Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Já tem uns dias que eu não venho aqui no canal gravar vídeos, porém, essa semana eu li um livro, esse livro, Diário de um Ladrão de Oxigênio. Não sei se vocês já leram ou já ouviram falar do livro. A publicação foi da editora Intrínseca e o autor é anônimo. Eu procurei na internet para ver se eu encontrava alguma coisa sobre, se eu conseguia ver o autor, quem era o autor que escreveu esse livro, porém não encontrei. Vim falar para vocês o meu ponto de vista, o que eu achei sobre o livro, sobre a minha análise como leitora, né, como pessoa. Imagino que livro é uma coisa muito pessoal. Às vezes a visão que eu tenho de um livro não é a mesma que você tem, então não é, digamos assim, não é só o meu ponto de vista. O ponto de vista é do leitor, ou seja, de quem lê. E quem lê e várias outras pessoas. Então eu vou falar o meu ponto de vista sobre esse livro. Bom, ele é um livro de 159 páginas, né, bem fininho. Um livro bem fininho. Eu consegui ler esse livro em 2 dias. Primeiro dia li a metade e no outro dia li o restante. São poucas páginas, então você consegue ler ele bem rápido. Bom, o ponto positivo nesse livro foi o seguinte: ele é de uma leitura bem fácil, tá? Não tem palavras difíceis, não tem... é uma leitura bem fácil. Então, qualquer pessoa consegue pegar esse livro aqui e ler e super entender. Não tem nada de difícil aqui, tá? É uma leitura bem simples, bem fácil. Então, já foi um ponto positivo. Outro ponto que eu achei bacana é que esse autor aqui, ele envolve o leitor na história, sabe? E isso faz com que o leitor fique ali naquela expectativa, nossa, o que vai acontecer? E, sabe, tentando já para ler tudo, né? Curiosidade de saber o que vai acontecer no final. Então, já é um ponto positivo, né? Ponto positivo para isso. O autor envolve o leitor na história. Muito bom. Bom, porém, 2 pontos que eu achei bacana. Porém, esse livro não me marcou positivamente porque acredito na particularidade do autor, né? Ele escreveu aqui o que aconteceu com ele. Foi um alcoólatra, tá? Alcoólatra, um homem alcoólatra viciado em drogas e que abusava emocionalmente das mulheres. Esse cara escreveu esse livro. Então, ele escreveu aqui nesse livro o que ele fazia com elas. Ou seja, ele fala em detalhes, né? Ele fala claramente em detalhes o que ele fazia com as vítimas, né? Vou falar as vítimas. No começo do livro, eu imaginei que ele fosse psicopata. Aqui no livro não fala que ele é. Porém, imaginei que fosse porque ele fala com muito detalhe, com muita exatidão, com muito... como eu posso dizer? Com muito frio em relação às maldades, às coisas ruins que ele fazia com as mulheres. Ele não agredia fisicamente. Ele agredia emocionalmente. O que ele fazia? Ele conhecia as mulheres, faziam elas se apaixonar por ele. E depois de um tempo que ele vê que elas estavam apaixonadas e às vezes iludidas com ele simplesmente maltratava, xingava. Ele realmente, ele era um monstro, Tem uma parte aqui do livro que ele chama a mulher de feia, fala sobre o corpo dela, maltrata ela verbalmente, assim, com detalhes muito sórdidos. Então, no começo do livro eu pensei, nossa, esse cara é um psicopata. E eu acredito que no livro não fala se ele é psicopata, só fala que ele é alcoólatra, que ele era alcoólatra,
e viciado em drogas. Não fala que ele tinha alguma desvio de personalidade. Porém, como todo leitor tem o seu ponto de vista, né? Eu acho que ele tinha um problema de personalidade, alguma coisa do tipo. Porque tem coisas que um alcoólatra não faz assim, sabe? Sei, eu acho que ele tinha algum problema psicológico, eu imagino que sim. Bom, no meio do livro fica um pouco embaçada a história, por quê? Porque ele começa a sair com várias mulheres e ele vai a vários encontros, e alguns não dão certo, e é muita informação, né? E ele não dá precisão de tempo. No livro não fala, não fala a época, não fala o tempo, fica assim, uma cronologia um pouco bagunçada. Então você fica meio perdido na história. Outro ponto que eu achei também aqui nesse livro, ele fala, já na metade do livro, ele fala que quando ele era criança, que ele sofreu bastante, né? Que o pai dele era alcoólatra e que ele sofreu abuso também. Então é um ponto relevante, né? Não que uma pessoa que tenha sofrido vai fazer as outras pessoas sofrerem, né? Mas ele diz que um dos motivos que fez ele fazer assim com as vítimas foi esse sofrimento dele na infância. Mas eu acredito que não justifica, né? Acho que não. Bom, do meio pro final da história, ele meio que se arrepende das coisas que ele fazia, né, com as vítimas, vai procurar um tratamento, Alcoólicos Anônimos, e ele fica bom do problema dele, né, ele para de beber, para de usar drogas, e ele diz assim no livro, que ele pagou tudo que ele fez, fica a desejar. Ele diz que pagou todo o mal que ele fez com as mulheres, porém não vi nada disso no livro. Ele encontra uma mulher que tem o mesmo problema que ele, né, ela maltratava eles emocionalmente. E ele encontra uma mulher assim, e ele diz que ela fez o mesmo que ele fez com as vítimas dele. Porém, não chega nem aos pés do que ele fez com as outras mulheres. Ou seja, eu achei um pouco hipócrita, né? E com um pouquinho com o ego um pouco inflamado, sabe? Não me surpreendeu positivamente. Ele fez muitas pessoas sofrerem e no final ele disse que pagou pelo que ele fez, porém não vi nada disso no livro. Então, aí já também não gostei. E bem no final, no último parágrafo do livro, fala assim, pode me dar os parabéns, tá? Tipo assim, sofri, paguei, pode me dar parabéns. Não gostei. Não recomendo essa leitura, porque não consegui extrair nada de tão relevante daqui, sabe? Não achei interessante. Não me surpreendeu isso aqui. Fiquei decepcionada porque eu criei uma expectativa muito grande nesse livro. Mas enfim, leia isso, né, gente? Nem tudo. Às vezes a capa te impressiona, o título te impressiona e o conteúdo não é tão bacana. Porém, parabéns pro cara que escreveu isso aqui, né? Que teve a audácia de escrever tudo isso aqui com tantos detalhes e perspicácia. Mas não me surpreendeu, não gostei da leitura. E tô lendo outro livro, já comecei a ler outro livro. A partir da semana que vem, acredito que eu já terminei. Semana que vem já terminei a leitura do livro. E vou vir aqui falar pra vocês sobre o livro, tá bom? Enfim, essa foi a resenha desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa aqui que dava pra mim ter enfatizado. Porém, são coisas que não dá pra falar no vídeo. Tem outra coisa que eu esqueci também. Uma coisa que eu não gostei no livro, por isso que eu não recomendo muito, é que ele fala muito palavrão, sabe? Até demais. Muito palavrão, muitas palavras obscenas. Então, não recomendo. Não recomendo esse livro, tá?
Tudo bem, eu entendo que cada um tem a sua forma de expor o que aconteceu, expor um fato, expor uma história, né, de contar uma história. Porém, acredito que existem outras formas melhores de você expor uma história, alguma coisa que aconteceu contigo, usando as palavras certas, né? Não que essas que ele colocou aqui não sejam certas, porém, às vezes não é adequado, né? Nem tudo que é certo é adequado. Então, não gostei, não recomendo, tá? Tô lendo outro, vou trazer a próxima semana pra vocês a resenha dele. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Foi simples, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, até a próxima.